In nomine Patris et de Filii et de Spiritus Sancti. Amém. Celebramos então, nesta quinta-feira da 22ª semana depois de Pentecostes, São, como é que é o nome dos santos mesmo? Crisanto e Dária. São os mártires, né? São os mártires. As leituras impressionam, né? Especialmente essa reverberação de Jesus contra os judeus. Né? Mas não fiquemos nós aí lançando pedra em judeu não, viu? Não fiquemos, porque a coisa está feia para o nosso lado. Está feia para o nosso lado. Mas é bonito o apreço que Deus tem pelo sangue dos mártires, né? Desde o justo Abel, né? Não escapa nenhum, desde o primeiro. Desde o justo Abel até aqueles que ainda vão se completar agora. Ainda há santos e profetas que devem marcar com o testemunho do sangue a nossa época. Ainda se completar, ainda completar-se. Lembram aquela imagem do Apocalipse? Pedindo que Deus vingue de uma vez o povo. Então disse, não, espera, ainda falta ali debaixo do altar o sangue dos últimos mártires. Só quando se completar. O tempo se completa justamente com o sangue dos últimos mártires, santos e profetas. A outra palavra forte sobre a qual podemos nos deter nesta missa é a palavra geração. Duas gerações malditas. Duas gerações malditas. Uma aquela do tempo de Jesus. Aquela geração de judeus era maldita. Não reconheceram, recusaram, crucificaram, deicidas. Isto é forte, hein? Deicidas. Geração maldita. Que peso, que não. Porque é a responsabilidade de todas as gerações que virão. Há 2000 anos que os judeus, eu sempre digo, estão sob a maldição. Há 2000 anos. Porque aquela geração não soube acolher, não soube reconhecer o Messias. Tivesse aquela geração confessado, tudo teria sido diferente. Aquela geração de judeus finalmente se convertido, se tornado a Igreja Católica. Como tantos deles, a começar por Jesus, Maria, Pedro, Paulo, e vai aí adiante. Como tantos deles. Mas se os principais e os chefes e o povaréu todo tivesse acolhido, teria sido contada uma outra história. Mesmo para os judeus, não esta de hoje. Eles tornaram, olha, a maldição é tão forte que hoje eles se tornaram os sionistas, aqueles que estão na cabeça, lá em cima daquela pirâmide maldita, dos poderosos, dos donos do mundo, que impõem sobre todo o universo a agenda do anticristo, de Lúcifer. Esta que é a maldição. Esta que é a maldição sobre eles, queridos. Esta que é a maldição. Impõem, são os sionistas. Escapará algum judeu desta sina, desta maldição? Tem algum judeu que escape? É difícil. Para escapar disto mesmo, um judeu tem que se tornar católico, mas é católico daqueles que estão vendo aquilo que nós vemos. Porque se tornar um católico desta contra a igreja de Mercúrio, pronto, caiu na outra maldição. Ajunta maldição sobre maldição. Daquela geração e desta geração que são... Sim, porque esta é a outra geração, a nossa. A nossa é a outra grande geração maldita. Agora temos que refletir sobre nós. E que maldita a geração esta. O
que nós estamos vendo na igreja, queridos, mas isso é uma coisa tremenda, tremenda. Nesses últimos 50, 60 anos, de fato, depois que Pio XII se foi, os papas, a começar pelo cimo, né, os papas, né, por mais que tenham lutado e tentado e querido, né, não conseguiram escapar não conseguiram levantar esta igreja que se precipitava passo a passo, ano a ano, neste abismo de descrença, de falta de fé, de testemunho, de falta de testemunho, de toda essa desgraça que se abate sobre a Santa Igreja Católica há décadas, há décadas. E essa cegueira maldita, tão forte essa cegueira, eu não esqueço, isso para mim é um horror, eu não esqueço de Bento, o Bento XVI, nosso amado Bento XVI, amadíssimo Bento XVI até hoje, né? Amadíssimo Bento XVI. Depois da renúncia, coitadinho, depois da renúncia, ainda reunir os papas, já estava marcado, né? A reunião regular, depois de reunir depois da renúncia, reunido com os padres de Roma, defendendo o Vaticano II. Defendendo. Que coisa, cegos. E continua a cegueira. A cegueira se piora. Agora é uma cegueira de trevas, mesmo nos olhos de Bento XVI. Mesmo nos olhos de Bento XVI. Não enxerga, que ele deu lugar a um antipapa e a figura tétrica e terrível da segunda besta apocalíptica, e fica tirando o seu solidel. Ele fica tirando, vai encontra esse homem e tira o seu solidel para ele. Quando eu vejo essa imagem, essa cegueira, essa maldição que cai sobre esta geração. Que se coloca em conluio, queridos, e logo se faz instrumento do anticristo, de Lúcifer, colocando-se em conluio com o sionismo, e com toda a sua agenda maldita, todo o seu programa de destruição da igreja e da humanidade. Coloca-se em conluio este homem lá, o falso profeta, o Francisco, é marcado por essas amizades que já aqui em Buenos Aires ele cultivava. Nós temos visto ele lá celebrando com os judeus e não sei o quê. E o seu nome lá dado para uma das... como participante honorário de uma das... Nossa, mãe do céu, esse demônio, que te demonstra um demônio. Este homem é um demônio. É um demônio. E a cegueira. Este homem vai destruindo o papado, vai destruindo a igreja, e a cegueira vai aliando a ele a uma multidão de cardeais, de bispos. Onde está, meu Deus, o cardeal? Onde é que está Burke? Onde é que está Miller? Onde é que estão Brad Miller? Onde é que estão o Schneider? Onde é que estão? Que não se levantam, que não vêm, que não digam, que não... Meu Deus. Que é isso? Que geração maldita é esta nossa? Que entregue a esta vida de modernismo que nós estamos vivendo, não quer nem saber. Olha, o povaréu, agora é o povo todo. É a multidão dos povos. Que entregue esta vida de modernismo, não quer nem saber que haja um programa de destruição da humanidade. Que a igreja esteja caída aos pedaços, não quer nem saber. Enquanto a sua vida estiver boa, não se importam com nada. Não, os padres não se importam de sair da vida boa, a multidão da humanidade não se importa. Enquanto a sua vida estiver na boa, não. Cairá sobre essa geração maldita a ira e o castigo divinos. Cairão, com certeza.
Que geração é esta? É a última geração. Queridos, quem livrará a humanidade de tão grandes maldições? Os judeus ainda estão sob a sua. E estão duplicando a sua. Agora, aderindo ao anticristo, ao falso profeta, à nova ordem mundial. Criando ela. E nós estamos abraçando, destruindo a igreja de Cristo, o corpo místico de Cristo. E abraçando essa agenda maldita da nova ordem mundial. E logo, a igreja está indo à frente. Não foram lá o pessoal da União Europeia pedir socorro a Francisco porque estavam derruindo. Olha, e agora estão a dizer que está para sair uma nova consulta ao povo britânico, para seguirem Então com receio de que o povo dessa vez ou seja logrado, como aqui no Brasil, hein? Por uma enquete falsa, ou de fato apoie e torne nulo o Brexit. E sigam com a União Europeia. Imagina. Nós aqui no Brasil, o que nós vemos do povo? Mas é incrível. Gente, o fato do PT ter passado o primeiro turno, mas isto é uma coisa, né? Se não houve uma fraude, mas tem que ser uma fraude grossa, não pode ser. Então o povo está atraindo sobre si a maldição. A geração maldita, gerada por esses ladrões, corruptos, seus chefes ladrões e corruptos, essa geração maldita, esse povo maldito, atrai essa maldição. Mas era só o que faltava. Mas não é possível que o próprio povo se maldiga agora no segundo turno. Não é possível. Mas atenção, perigo. E mesmo assim escapará essa geração brasileira da maldição da nova ordem mundial, da contra-igreja. Mas quem é que está com consciência? Eu não vejo em Bolsonaro, em qualquer... a consciência clara daquilo que estamos vivendo. Escapará o Brasil? Mas de jeito nenhum, eu não acredito que esse povo brasileiro vai escapar. Pensem na CNBB comunista, maldita também, a geração maldita de bispos que nós temos nesse Brasil. Todos uns covardes, todos uns corruptos. Olha, eu não sei quem escapa, não sei. Até agora eu não vi nenhum único que nos apoie, que venha conosco, que não tem. E padre. Nenhum também. Quer dizer, temos um ou outro, né? Padre Tarcísio, algum ou outro nós temos, mas é raro, é pouco, são pouquíssimos. O que aconteceu com Dom Minutella? Ele pensou que os padres, os bispos, os cardeais iam impor ele, e daí acabou escondendo-se. Não existia luta. Não conseguiu. Claro que não consegue. Começamos a nossa luta bem antes da dele e não conseguimos nada. Não se consegue. É a geração maldita que está aí, querendo o castigo. E virá. Prepare-se que virá.
Prepare-se, porque virá a ira de Deus, a vingança divina virá. A única forma de curar este povo, a única forma é sacudir violentamente, tentar chamar a atenção deste povo para si, para Deus. Virá. Está às portas. Está às portas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.